Então, a alegria de estar com vocês aqui nessa manhã abençoada. Nós vamos pedindo, né, sustentação para os mentores que estão aqui, para todos os trabalhadores espirituais que estão aqui presentes na casa, e que todos nós possamos ser envolvidos pelo amor de cada um desses amigos espirituais que iniciam o ano nos sustentando e pedindo também, né, inspiração para a nossa lição de hoje. O título que eu escolhi foi Ano Novo de Novo. Vocês já viveram outros anos novos, né? Então, vamos lá. Eu percebi, porque eu faço atendimento todos os dias para o público, eu percebi que toda vez que está chegando o Natal, as pessoas colocam na cabeça que vai chegar o Ano Novo na sequência, e que o Ano Novo vai ser totalmente diferente, que o Ano Novo vai ser melhor, vai trazer coisas melhores, e aí aquela esperança volta para o coração das pessoas, de modo geral. Então, nós precisamos entender por que isso acontece, porque, na verdade, o calendário muda a nossa vida? Não. Então, por que será que a gente fica cheio de esperança, se o calendário não vai mudar nada, né? O Livro dos Espíritos, na questão 922, fala para nós que a felicidade para a vida material é a posse do necessário, exatamente, ter condições de vida, né? E a felicidade para a nossa vida moral é a nossa consciência pura, quando nós estamos com a consciência em paz, e quando nós temos fé no futuro. Então, essa fé no futuro nos traz, né, momentos de felicidade. O Carlos Drummond de Andrade, ele foi super feliz quando ele falou essa frase. Eu vou ler, e aí a gente vai conseguir entender. Ele diz assim, ó: quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um sujeito genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para frente vai ser diferente. Ou seja, o tempo foi cortado em anos. Por quê? Porque quem vive no mundo de provas e expiações, que nem nós, não suporta se tiver um ciclo que não tem fim, não suporta as aflições. Entenderam? O tempo foi cortado em dias, meses, anos, porque no mundo espiritual não é assim, para que a gente consiga suportar as aflições, e quando vai começar um novo ciclo, a gente se enche de esperança. Conseguiram entender? É por isso, é porque o mundo de provas e expiações tem tantos problemas para enfrentar, que é preciso, né, cortar o tempo em ciclos. Então, o Ano Novo nada mais que é um ciclo, mas o fato de nós termos esperança ajuda muito. Eu vou falar um pouquinho para vocês desse homem, né? Jerônimo Mendonça. Eu sei que algumas pessoas conhecem, outras pessoas não conhecem, mas geralmente quem é espírita já ouviu falar. Ele tem um livro chamado O Gigante Deitado, né, que ele escreveu. Ele nasceu em 1939, porque assim nós achamos nossa vida difícil, né? Então, eu vou falar só um pouquinho da vida dele. E desencarnou em 1989. Ele viveu exatamente 50 anos. Nasceu no mês de novembro e desencarnou em novembro também, depois de 50 anos. Era o 9º filho de uma família muito pobre e sonhava, como todo menino pobre, em ser jogador de futebol. Teve aquela infância difícil em Ituiutaba. Ele frequentava a igreja evangélica, mas um dia ele perdeu a avó dele e ele começou a conhecer o espiritismo para ver se ele tinha esperança de que a avó continuasse viva. E, indo para o espiritismo, ele conseguiu suportar as dificuldades que ele ia passar na vida, que ele ia ter uma vida super difícil.
Ele conheceu o Chico Xavier, conviveu com o Chico Xavier, e lá no futuro ele se tornou um palestrante brilhante e um escritor de livro espírita. Só que aos 16 anos ele começou a ter uma doença nas juntas, as juntas começaram a doer e incomodar, e ele foi ficando semi-paralisado quando ele estava começando a carreira dele no futebol, lá na cidade dele. Primeiro ele começou a andar de muleta, a doença foi agravando. A doença, na verdade, é artrite reumatoide. Tem muita gente que tem essa doença, mas hoje tem medicação, naquela época não tinha. E depois ele foi para a cadeira de roda, e lá, nos 21 anos, mais ou menos, ele não conseguia mais suportar, e criaram, compraram para ele uma cadeira, uma cama ortopédica, e ele passou o resto da vida, 39 anos, na cama. Ria, brincava, apesar da dor, porque depois ele ainda ficou cego dos 2 olhos, e tinha uma doença cardíaca. Uma vez perguntaram para ele qual seria a maior sorte da vida dele, e ele respondeu: poder virar de lado sozinho, sem precisar dos outros. Então, comparado com a nossa vida, uma vida de imenso sofrimento, mas ele, até o final, trabalhou fazendo palestras, escrevendo livros espíritas. E ele falava do tempo, porque assim, quando a gente está naquela corre-corre da vida, o tempo voa, não é assim? A gente perde até o controle sobre ele. Mas, para quem está numa cama a vida inteira, vocês vão concordar comigo que o tempo não deve passar, para quem está o tempo todo na cama. E ele dizia assim sobre o tempo: o tempo sempre é o mesmo. Ele que tudo renova de maneira irreversível, não conhece nada velho e nem deixa nada envelhecer, de vez que tudo está sujeito à sua ação transformadora. Ou seja, o tempo ele transforma tudo. Vejam, olhem fotos da cidade de São Paulo, há 300 anos atrás. Olhem fotos de Roma, não a Roma antiga, a Roma atual, comparada com 2.000 anos atrás. Olhem as pessoas, as imagens dos corpos das pessoas que viveram há 5.000 anos atrás e as que vivem hoje. E aí a gente vai perceber que o tempo ele é transformador, ele faz transformação em tudo. E o Jerônimo Mendonça falava assim, na sua química prodigiosa renovam-se mundos e seres. Assim sendo, o passado e o futuro estão no seu eterno presente. Em vez, nós é que passamos pelo tempo, não o tempo que passa por nós. Então, o tempo, ele existe, nós estamos passando pelo tempo. E nós temos uma noção errada de passado, presente e futuro. Entendam, quando nós chegamos na casa hoje, que nós chegamos ali na porta, para nós aquele era o nosso presente, certo? Aí, agora, nesse momento que a gente está conversando, quando nós entramos, é passado. Percebem? Se eu pensar assim, a hora que eu sair da palestra, vou fazer uma determinada coisa, se nós pensarmos agora, é futuro, a hora que eu sair da palestra. Só que quando nós formos viver isso, é presente. Conseguem entender o que eu estou falando? Como nós temos uma visão distorcida do tempo, só existe, na verdade, o presente. O passado é só lembrança. E o futuro não existe. Tudo bem? Conseguiram entender o que eu disse? E quando chega o ano novo, nós temos 1000 projetos. Fazer pós-graduação, aqui alguns exemplos, tá? Cuidar da saúde, trocar de carro, perder peso, ganhar mais dinheiro, mudar de emprego, zerar dívidas. Quem quer zerar dívidas? Poupar. Cuidar da família, da casa, casar. Alguém quer casar? Viajar. Comprar uma casa, todo mundo quer, Muito bom. E por que será que nós não conseguimos fazer isso? Nós sempre temos projetos no ano novo. Mas por que será?
que nós não conseguimos realizar todos os nossos projetos. Deve ter uma causa. Porque toda vez que chega ano novo, nós estamos com os projetos lá, né? Uma outra coisa nós conseguimos. O Walt Disney, ele diz assim, ó, a maneira de começar é parar de falar e começar a fazer. Não é só falar, eu quero fazer isso, quero conquistar aquilo. Nós temos que fazer. Então, o ser humano, o que nos distingue dos animais é principalmente a inteligência. Eles têm inteligência, mas é uma inteligência rudimentar. A nossa inteligência, ela não tem limite, né? A diferença é que assim, a nossa inteligência sabe o que nós devemos conquistar no ano novo. Nós sabemos. Nossa inteligência fala isso para nós. Mas nós não temos vontade. Não colocamos em prática. E só a inteligência, ela não vai realizar aquilo que nós queremos. Eu quero comprar uma casa nova. A minha inteligência me fala que eu preciso parar de pagar aluguel. Mas só a minha inteligência me falar isso não vai resolver. Se eu não tiver vontade de fazer alguma coisa para conquistar. E assim é tudo. Tudo na vida depende de vontade. De termos a vontade de fazer alguma coisa, né? As pesquisas que são feitas, né, principalmente por psicólogos, pessoal da área da saúde, fala que nós vivemos 5% com a nossa cabeça no tempo presente. 70% do nosso tempo pensando no que passou. E 25% do nosso tempo pensando no que nós vamos fazer. Então, é por isso que a gente não consegue realizar as coisas que nós sonhamos realizar no ano novo. Porque nós vivemos muito do passado. E a chamada ansiedade, que atinge todos nós, consegue focalizar nosso pensamento no futuro. Nós estamos sempre pensando no futuro, o que nós vamos realizar no futuro. Ou lembrando coisas do passado. E o dia passa e nós não realizamos aquilo que nós precisamos hoje. Conforme eu expliquei agora há pouco, o passado não existe e o futuro ainda não, né? Os cientistas dizem assim, sobre o passado. Essa pergunta, né, tem muito sentido pelo seguinte raciocínio. Aquilo que eu fiz, que eu falei, que eu comi há 1 minuto atrás não me pertence mais. É passado. Seja 1 segundo, 1 minuto, 1 hora, 20 anos, o passado não me pertence. Eu não posso modificar meu passado, posso? Então, ele não me pertence mais, né? Então, eu não sou livre no meu passado. E com relação ao futuro, falam isso os cientistas. Da mesma forma, não sou livre nem inteligente daqui meia hora ou daqui 2 anos. O futuro, seja ele 1 segundo à frente, 1 hora à frente, 20 anos à frente, não me pertence ainda. Porque eu não posso mudar meu futuro, a não ser que no presente eu faça alguma coisa para mudar. Vocês concordam? Ótimo. Então, nós temos que sair da palestra com a ideia de que nós temos que viver o hoje e realizar as coisas que nós precisamos realizar hoje, né? E a nossa inteligência, ela tem que distinguir 3 coisas na nossa vida. O que é essencial para nós, o que é importante para nós e o que é acidental. Aí eu vou explicar. Para que nossa inteligência consiga separar. Essencial é alguma coisa que eu não posso deixar de fazer. Importante são coisas que eu tenho que fazer. E acidental são coisas que acontecem na nossa vida de repente. E nós vamos perceber que esse acidental, ele interfere muito mais na nossa vida do que o nosso essencial, que é o importante. Então, vamos lá. Eu falei aqui em hipótese, porque eu não sei a vida de cada um. Eu pensei assim, são exemplos que me vieram na cabeça aleatoriamente. Digamos que no Natal, eu senti saudade do meu irmão, que não fala comigo
há 5 anos. Nós tivemos um problema e aquilo me incomodou, né? Então, eu pensei assim no Natal, puxa vida, é o 5º Natal que eu passo sem meu irmão. Eu sinto saudade dele, eu fico triste, nada me alegra se eu não estiver bem com meu irmão. Então, eu preciso fazer alguma coisa para voltar a falar com meu irmão, para que no Natal que vem eu fique feliz. Eu estou falando aleatoriamente. Então, essa ideia de fazer as pazes com meu irmão virou uma ideia essencial. Um outro exemplo, eu chego no Natal, como, e sou diabético. Aí eu paro e penso, puxa vida, minha diabetes deve estar uns 300, 500. Esse ano que vem, né, o ano novo, eu vou fazer uma dieta rigorosa para controlar minha diabetes, porque senão eu vou ficar cego, vou perder um membro. Ou pode ser dieta para problema cardíaco ou para emagrecer, né? Então, passa a ser uma coisa essencial para mim. Eu pensei isso. Ou, eu penso assim, meu filho foi tão mal na escola, mas eu não tenho tempo de sentar e ajudar meu filho. Esse ano, eu vou sentar e vou ajudar meu filho. Vou pegar as lições dele do ano passado e, nas férias, vou repassar tudo. Passa a ser uma coisa essencial. Isso tudo aleatoriamente. Eu tenho algumas coisas que são importantes. Fazer uma boa limpeza na minha casa, por exemplo, Fazer um curso de informática, porque eu não consigo acompanhar as coisas do meu filho, por exemplo. Ir regularmente ao médico, fazer acompanhamento da minha pressão, da minha diabetes. Isso é importante. Não é essencial, mas é importante. Mas tem as coisas acidentais. Eu decidi que hoje eu vou tentar achar o endereço do meu irmão, porque é uma coisa essencial. Vou tentar achar um contato para falar com ele. Alguém te liga e te convida para ir ao shopping. Isso é acidental. E aí eu desisto da ideia de gastar meu tempo a procurar meu irmão. Eu vou no shopping passear. Né? Eu levanto e vou fazer um cardápio para fazer a minha dieta, que eu preciso. É para mim, essencial. Mas uma amiga me chama para ir na academia com ela todo dia. E eu desisto da dieta, porque o tempo que eu vou gastar na academia vai me atrapalhar de fazer minha comida certinha. Ou a rede social. Caiu um avião, morreu um artista. Quanto tempo eu fiquei atrás disso? 1 mês? Mais ou menos, né? Que aconteceu há pouco tempo. O que significa? Que as coisas acidentais acabam ocupando o nosso tempo de tal forma que as coisas importantes que nós sabemos que nós precisamos, a gente acaba não fazendo. Porque as coisas do dia a dia ocupam o nosso tempo. Quantas horas nós gastamos na rede social? Por que a gente não faz a conta assim? O dia tem 24 horas, eu durmo 8, ficam 16. Eu preciso gastar 2 com rede social e ficar com 14 para fazer a dieta, para tentar falar com meu irmão, para fazer lição com meu filho, para fazer a limpeza da casa, ou não. Nós não dividimos o nosso tempo. Por isso que o ano passa e a gente continua sem realizar as nossas coisas importantes. Porque nós não colocamos na sequência primeiro o essencial, depois o importante, depois o acidental. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Né? Nós precisamos, para conquistarmos uma paz de espírito, como diz o Espiritismo, para o ano novo, fazer aquilo que nós temos em mente como sendo importante para a nossa vida. E não ir fazendo as coisas acidentais que vão acontecendo no dia a dia, e as coisas importantes vão ficando tudo para trás. Por quê? Nós temos que sair da zona de conforto. Veja, dá muito mais prazer ficar na rede social do que pegar o filho e fazer lição com ele, não é? E nós acabamos fazendo as coisas que nos dão prazer. E as coisas mais complicadas, como tentar reatar uma amizade, nós vamos deixando, vamos empurrando isso para frente. E fazendo só as coisas que nos dão prazer. O que o Ano Novo vai trazer para a gente? 365 oportunidades, 365 dias, onde nós vamos ter que pegar as coisas que nós achamos importantes e tentar realizar. Porque não é o calendário que vai trazer isso para a gente. Né? Eu coloquei alguns exemplos, mas assim, nós temos que ter coragem.
para fazer as coisas que nós realmente precisamos. Se o essencial é acabar com inimigos que nós temos que fazer das horas do nosso dia o caminho do reencontro. Se o essencial para nós é perdoar, nós precisamos perdoar, porque quem perdoa se liberta. A pessoa que te magoou, ela está passeando, ela está viajando, ela está na praia, está pouco se lixando se a gente está sofrendo. Então, vamos perdoar e esquecer, né? Para sermos mais felizes. Se o essencial para nós é não mais enrolar o tempo, eu me incomodo quando eu enrolo o dia atrás de rede social, embora eu use para trabalho. Mas, às vezes, a gente perde muito tempo realmente, né? E nós, às vezes, deixamos de fazer nossas obrigações básicas do dia a dia, como lavar uma roupa, como fazer uma comida, ou como dar mais atenção para o nosso filho, por conta de coisas que o nosso dia ele voa e a gente não consegue controlar o tempo, né? Se o essencial para a gente é um novo emprego, nós temos que ser perseverantes. Se você mandar um currículo, 2 currículos, 3 currículos, não vai resolver. Se o essencial é acabar com as dívidas, vamos parar de fazer dívida. O novo ano não vai pagar nossas dívidas, né? Nós vamos primeiro parar de fazer dívida, pagar aquelas que nós temos, para depois fazer outras, ou não fazer mais, né? Se o essencial é a saúde, nós temos que ir no tratamento que o médico mandou, passar em consulta médica, controlar, né, a pressão, diabetes, enfim. Nós temos que nos esforçar, senão fica bastante difícil para nós, né? E outra coisa, indo para o final, é que normalmente as pessoas choram no Natal ou ficam tristes porque elas queriam ter coisas melhores do que elas têm. E elas se esquecem que tem pessoas que não têm nada e não ficam felizes, né? Nós que temos muita coisa. E aí o Chico Xavier, ele escreveu isso aqui que eu achei assim maravilhoso, o supérfluo e o necessário. Uns queriam um emprego melhor, outros queriam só ter um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros só queriam ter uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros só queriam viver. Uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros só queriam ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros queriam apenas poder enxergar. Uns queriam ter uma voz bonita, outros só queriam poder falar, são mudos. Uns queriam silêncio, outros queriam poder ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros queriam ter pé. Uns queriam um carro, outros queriam poder andar. Uns queriam ter o supérfluo e outro necessário. Então, nós temos tanta coisa que as outras pessoas, de modo geral, por aí, nos outros países, não só no Brasil, não têm. E nós choramos no Natal porque faltam coisas para nós. Sendo que nós temos tanta coisa que as outras pessoas não têm, que falta para elas. Um novo olhar para o ano novo, que para nós aqui na casa está começando hoje, e para os demais começou há 9 dias, é enxergar e colocar em prática aquilo que é importante para nós. Escrever num papel tudo o que nós precisamos realizar. Isso inclui as coisas que envolvem os filhos, o marido, a esposa, e que nós não fizemos o ano passado, porque o calendário não muda nada. Aí nós somos espíritos, né? Eu coloquei aqui, uns palitinhos de fósforo, aqueles que estão com a pontinha verde não foram usados ainda. E aquele com a pontinha vermelha já morreu, já foi usado. A nossa vida na Terra é como esse palito de fósforo. Ela passa e acaba. Quando eu falei do passado e do futuro, o futuro pode não existir para nós aqui na Terra. Amanhã a gente pode ir embora. Nós não sabemos. Mas a nossa vida espiritual, ela vai seguir sempre. É imortal. Então, nós precisamos passar pela Terra e fazer as coisas que nós temos que fazer. Existe um livro chamado Os Mensageiros, do André Luiz, do Chico Xavier. Daí ele fala que quantos de nós entra no mundo espiritual, olha para trás e se arrepende, e sofre, e se sente frustrado, porque não fez o que tinha que fazer aqui.
Foi fazendo as coisas acidentais que aparecem toda hora, e as coisas importantes o tempo não deu para fazer. E aí nós sempre justificamos que não deu tempo, porque nós não fizemos a prioridade. Viver hoje, porque nós só temos o hoje para viver, como nós já aprendemos, né? Temos que seguir viagem, só que amanhã é outro ciclo. E nós temos que fazer amanhã o que tem que ser feito. E viver um dia de cada vez, esquecer o futuro, porque ele não existe. A nossa ansiedade não vai mudar o nosso futuro. Eu sou um espírito, vocês todos, né, são espíritos, nós vamos continuar vivendo para sempre. Encerrando, nós estamos numa fila indiana, caminhando para o mundo espiritual, que é o nosso mundo verdadeiro. Como quando Deus nos criou espíritos. Então, voltar para o mundo espiritual é voltar para o nosso verdadeiro lugar. Nessa fila, que vocês podem ver a imagem aí na tela, esse senhorzinho que está lá no fim da fila que nós estamos vendo, né? Que não é o final, mas é o que nós conseguimos enxergar, aquele de chapéuzinho, ele não pode trocar de lugar. Ele não pode ir para o fim da fila. Ele vai ficar exatamente no lugar dele. Quando chegar o dia dele, ele vai desencarnar. Assim somos nós. Não sabemos quando, mas sabemos que nós temos um tempo aqui na Terra marcado. Então, chegarmos no mundo espiritual, que seria a imagem do lado aí que vocês estão vendo essa escada, com a sensação de frustração, porque o tempo passou rápido demais e nós não conseguimos fazer tudo o que nós queríamos, ter que entrar numa fila para reencarnar, né? O pessoal brinca, fala que tem que fazer uma prova do Enem dificílima para voltar, só quem passa, né? Porque a fila para reencarnar é imensa, gigantesca. Nós não temos noção de quantas pessoas querem nascer na Terra e ficar aqui no mundo regenerado, né? E se nós sairmos da Terra sem realizar nada do que é importante para nós, porque o tempo foi consumido com coisas que não são tão importantes, nós vamos nos sentir, né, fracassados. Então, que nós possamos iniciar o ano, não só no calendário, mas que nós possamos fazer aquela listinha de tudo que é importante para nós, incluindo filho, companheiro, companheira, mãe, pai, né? Corpo, tudo aquilo que é importante. E estabelecemos um tempo para os prazeres da vida. Não vivermos, tentar viver só dos prazeres, porque senão nós vamos para esse retorno fracassado. Eu agradeço vocês, agradeço a Deus por ter conseguido, né, terminar a palestra, que Jesus possa estar abençoando a vida de cada um, nosso encontro como família espiritual, e que possamos estar juntos muitas outras vezes. Muito obrigado por terem me ouvido. Obrigada.